Olá, seja muito bem-vinda a mais um novo vídeo do meu canal. Esse canal ele tem como objetivo, a pregação da palavra de Deus, de ensinar você nos caminhos do Senhor. E se tem uma característica, que marca a vida de um cristão é o arrependimento, A primeira vez que nós ouvimos falar sobre arrependimento foi no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, verso 4 e versos 14 e 15. No verso 4, aparece João Batista pregando no deserto o batismo do arrependimento. E no verso 14 e 15, depois da morte de João Batista, Jesus vai para Galileia, lá ele anuncia a boas novas, o reino de Deus, e convida as pessoas ao arrependimento, as pessoas se arrepender. Mas se arrepender de quê? Todos nós que nascemos, depois da queda do homem, nós carecemos de nos arrependermos, porque nós nascemos com o sinal do pecado, Não é só o bêbado, o assassino, o criminoso, a prostituta, o ladrão que tem que se arrepender. Todo ser humano que nasce depois da queda do homem, depois da queda de Adão e Eva, tem que se arrepender se quiser se salvar, quiser fazer parte do reino de Deus, tem que fazer um exame de si próprio, O homem, antes de ir a Deus, ele tem que vir a si próprio, se examinar sua conduta, suas ações, ler a palavra de Deus, Porque a palavra de Deus é um espelho. A Bíblia ela vai te mostrar e ela vai me mostrar quais são os pecados que devemos abandonar, o tipo de pecado que está nos trazendo condenação, está tirando a nossa salvação, está nos conduzindo à morte, ao fogo eterno. Então, ao lermos a Bíblia, o Espírito Santo ele vai nos revelando. E quando vem o arrependimento, isso é uma graça do Espírito Santo que concede, a abertura do nosso entendimento para ver que nós precisamos sim nos arrependermos, chorar amargamente pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pedir perdão a Deus e fazer um voto, um compromisso, estabelecer um compromisso de se esforçar para não cair mais em tentação, orar sempre ao Pai Nosso e pedir: Senhor, não me deixe cair na tentação, não me deixe cair na tentação da mágoa, do ressentimento, da soberba, do orgulho, da mesquinhez, do egoísmo, da indiferença, E fazer essa oração do Pai Nosso pedindo que Ele nos livre de todo o mal, mas que para isso nós possamos nos voltarmos a nós mesmos, fazer um exame de nossas atitudes, das nossas ações em relação ao convívio não só com os nossos, a nossa parentela, mas com o homem de uma forma em geral e ver o quanto nós precisamos nos arrepender. Amém? Então fica com essa palavra. Logo em seguida eu vou falar sobre a história do filho pródigo. Assista até o fim. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal e te conceda a graça do arrependimento e a vida eterna. Amém. A parábola do filho pródigo está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, dos versos 11 ao 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu tudo o que tinha entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, E ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher seu estômago com as alfarrobeiras, com as vagens de alfarrobeira dadas aos porcos, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam-lhes a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Então, por essa parábola, né, você observa que o filho pródigo, ele não tinha nem direito de pedir sua parte na herança porque seu pai ainda estava vivo. Mas muito complacidamente, né, o pai deu a parte dele na herança e ele foi gastar tudo, vivendo de forma irresponsável, né? Não procurou um novo trabalho, não procurou empregar aquele dinheiro, foi viver em festas, com prostituição, bebedices, né? E quando ele se viu completamente arruinado, sem dinheiro, né? E que nem a comida dos porcos ele podia comer, a não ser o que sobrava do resto dos porcos, né? Ele viu quão baixo, o quão profundo ele tinha caído, né? Então ele diz assim, poxa, nem os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui comendo o que sobra do resto da comida dos porcos, né? Ele caiu em si, né? Ele viu o grande erro que ele havia cometido, então ele se arrependeu, né? E buscou o pai, né? E disse, Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho porque eu pequei contra o céu e contra ti, né? E qual foi o procedimento do pai? O pai mandou os servos procurarem dar para ele a melhor roupa, colocar um calçado nos pés, anel no seu dedo, né? E matou um novilho gordo para festejar, porque ele disse, esse meu filho que estava perdido voltou, né? Voltou à vida, se encontrou novamente, né? Sobre os meus cuidados, né? Então é assim que Deus faz, quando a gente verdadeiramente se arrepende, né? Que a gente se examina e vê o quão pecador nós somos, o quanto nós carecemos do perdão e da graça de Deus e quanto nós nos entristecemos, né? De vermos o quanto a gente precisa do perdão de Deus, o quanto a gente precisa de arrependimento, o quanto a gente precisa abandonar o pecado, né? E quando a gente confessa, se arrepende, se entristece, lamenta, chora profundamente, né? É assim que o Pai nos trata, como o pai do filho pródigo tratou, coloca roupas novas, né? Coloca um anel, nos calça, quer dizer, nos acolhe, joga no mar do esquecimento os nossos pecados confessados. É assim que Deus nos recebe, é assim que Deus nos acolhe, com muito amor, com muito carinho, quando a gente verdadeiramente se arrepende e pede perdão. Fica com essa mensagem, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Amém.